eu sou a Priscila Laranjeira e você é muito bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV JET. Olha só, nós já somos mais de 140 mil inscritos aqui no canal da TV JET, mas está faltando você. Se você está gostando dos conteúdos, curta, comenta, compartilha. Aquele triplo C. Deixe-me indicar um livro maravilhoso para vocês. O cinema tem mania de falar de anjos, mas a Bíblia é muito mais precisa e exata. Esse livro do pastor Jorge Linhares vai falar quem são os anjos, qual a hierarquia, qual a função que eles exercem e que benefícios e ministérios eles fazem para a nossa vida. Então, Anjos, do pastor Jorge Linhares, da editora Getsemane, uma super indicação para você. E já que a gente está falando em livros, o nosso convidado de hoje tem 2 livros incríveis, profundos, maravilhosos, publicados pela nossa editora. Ele é o Vinícius Junqueira, ele é casado com a Aline, ele é professor de seminário há mais de 20 anos, ele é o pastor e fundador da ABA, Aliança Bíblica Apostólica. E ele tem muito mais funções e durante o bate-papo aqui você vai conhecê-lo melhor. Então, bem-vindo, Vinícius Junqueira. Até que enfim, né? Isso, ele não ia deixar de falar isso. Desde o primeiro livro, né? Desde o primeiro, né? Mas graças a Deus, tudo acontece no tempo certo, não é verdade? Tá bom, já que acontece no tempo certo e o segredo desse tempo certo é a oração, fala um pouquinho pra gente da oração à chave da porta. Oração é esse aqui, ó. Deixa eu à mostrar pro chave da pessoal. porta, vamos dizer assim que é meu primeiro filho, né? Seu primeiro filhinho literário. Literário. Foi um desafio muito grande que a gente vivenciou, né? Eu venho de igrejas batistas, né? Também fiz o seminário STEB, participei de várias igrejas e contribuí com o crescimento ativo das igrejas. E só que quando nós iniciamos o nosso ministério, depois de um ano mais ou menos de trabalho, eu não consegui reunir ninguém. Né? Foi no ano da pandemia? Foi logo no finalzinho da pandemia. Você ficou um tempo online ministrando, mas na hora do povo vir para o local de encontro... E online estava dando super certo. Né? Online, porque o pessoal estava todo mundo dentro, né? de casa, é dentro verdade. De casa. Uhum. Né? Mas assim, logo quando começou a diminuir, deu aquela curva descendente ali, o pessoal começou a perguntar pela igreja e tal, pensei, agora é o momento. O pessoal vem, né? Isso, vai dar certo e tal. E todas as igrejas que nós passamos, o Senhor contribuiu dando crescimento, então... Natural, né? Natural, né? É como o meu pastor costuma dizer, né? Depois que o filho nasce, o natural é crescer, né? E aí nós iniciamos o ministério ali no centro de Venda Nova, mas tivemos essa experiência que, na verdade, até já me preparou para o segundo livro, essa experiência de forjadura, né? Verdade. Não é? Aperfeiçoou você. Exatamente. E eu comecei a me questionar, né? O que de repente eu estava deixando passar em branco, alguma coisa que de repente eu não estava fazendo. E a resposta que eu tive da parte de Deus é que esse ministério, o Ministério ABA, ele só iria avançar o dia que eu tivesse de joelho, né? Deus usou uma pessoa para entregar essa palavra para a gente, e as pessoas que andam comigo sabem que toda a vida eu dei muita importância para a questão da oração e da leitura da palavra. Professor de seminário, sim, não tem como. Não tem como. Né? E aí eu comecei a imaginar, né, o que de repente eu estava fazendo de errado, porque se Deus estava me chamando para o secreto e eu sou uma pessoa de oração, então automaticamente eu estava orando errado. Foi a conclusão a óbvia, conclusão né? óbvia que eu tive. E eu me lembro nessa época que eu comecei no notebook velho lá a escrever o que eu estava fazendo com a minha vida de oração. E automaticamente não tinha pretensão ainda de escrever, né? Mas eu comecei a pontuar. Ali eu gosto muito, eu sou muito de escrever, né? Eu comecei Aqui, o Vinícius tem parágrafos de 3 páginas, tá? Só para constar. Isso é uma grande dificuldade. É porque ele tem muito conteúdo para passar. Isso é fato. Os livros são Não, é verdade. Mas então ali eu comecei a ver que dentro daquilo que a Bíblia estabelece como princípio, eu estava bem distante. Sério? Sim. Na melhor das intenções, mas bem Sim, distante. Inclusive, o primeiro capítulo do livro é um manual de como não orar, né? Como não orar, então? Pois é, o próprio Jesus diz, né, ali em Mateus 6, quando os discípulos perguntam para ele, Senhor, nos ensina a orar. Ele começa dizendo como não fazer,
né? Uma coisa que nós fazemos, por exemplo, que eu fazia, né, Tá. e dava muito ruim, orar no final do dia, por exemplo. Tá. Né? Isso eu acredito que é uma prática de quase todo cristão. Né? Eu trabalhava em 3 empregos diferentes nessa época. Trabalhava como coordenador de uma escola, trabalhava como corretor de seguros e voltava fazendo Uber. Né? Uber Meu pai. Então não tinha tempo para nada. Né? Então, Você não ficava o tempo inteiro em oração, não? Nada. Eu até falo no livro que esse negócio da gente dizer que ora o tempo inteiro É conversa. é um pretexto para aqueles que não oram. Né? Isso não é orar, porque orar é conversar. Né? A oração, se nós formos dar um significado bem dinâmico, é conversa, é um diálogo. É um diálogo. Né? E não existe isso, ninguém conversa o dia inteiro com alguém. Né? Quando eu vou conversar com alguém, eu determino um tempo, eu dou a atenção necessária. Vinícius, aí se matou mais uma charada. Conversa assim. Quando a gente está muito apaixonado, a gente conversa o dia inteiro, a noite inteira. Então o segredo é a gente se apaixonar novamente pelo Senhor e orar e falar e conversar com Ele o tempo todo, né? Mas aí eu passei a perceber que esse tempo que eu dava para Deus no final do dia, ele estava contaminado por aquilo que aconteceu durante o dia. Às vezes eu estava muito cansado, 2 crianças em casa, insatisfeito, invocado com alguma situação em um dos empregos. E aí acabava que na hora que eu ia orar, eu meditava e dormia. E eu lembro que eu senti isso muito forte no meu espírito, Deus, enquanto eu escrevia, Deus falando que nós esperamos sempre o melhor dele, mas damos apenas aquilo que sobra para ele. Né? Verdadeiro, mas triste, né? Triste. Muito e aí triste. eu comecei a inverter essa situação. Então eu passei o meu período de oração principal. A gente ora de fato várias vezes ao dia. Várias vezes. Uhum. Mas como uma pessoa apaixonada fala várias vezes. Né? Aline, a esposa do Vinícius. Se ele não estiver te ligando, já reclama aí, hein? Já dei a dica. Você já deu a dica. Mas então eu passei esse horário de oração para a parte da manhã. E se eu tinha que acordar às 6, eu comecei a acordar às 5, e aí as coisas começaram a fluir. Até o pessoal ir para a igreja, isso também começou a mudar? Sim, sim. Nesse primeiro ano, nós conseguimos reunir 3 pessoas. Né? Gente, um ano mais inteiro. Vale uma vida que o mundo inteiro. 3 Sim. pessoas, 3 mundos inteiros, tá pois bom? Tá vendo? 3. Mas depois eu vi que não era bem não isso. Era isso a não, minha né? visão que estava muito limitada à questão numérica, enfim, né? E ter uma experiência muito tremenda que a gente passou com um grupo de moradores de rua que viviam perto da onde a igreja estava no local, que no final de tudo, quando a gente estava mudando, compartilhou comigo que se assentavam em todos os cultos ali embaixo na praça para escutar a palavra. Quer dizer, a palavra estava sendo semeada. Eles não estavam lá no dentro, lugar né? de culto, onde eu estava sozinho. Né? Porque Deus estava te forjando. Exatamente. Porque, vamos dizer assim, de certa forma eu construí um currículo de sucesso nas igrejas que eu fui. Os pastores me chamavam, vamos montar um ministério de louvor. E a gente ia para lá, até gravava CD, assim, o negócio crescia mesmo e tal. E eu até conto isso no testemunho quando a gente vai nas igrejas, que depois que os pastores tinham aquilo que eles esperavam, aí eu seguia, simplesmente. Ou eu seguia ou eles faziam que eu Leia-se, descartavam o irmãozinho, mas tipo isso, vamos entrar né? nisso não. Mas eu também aprendi uma coisa muito forte com essa experiência da oração, que no primeiro momento, é claro, eu pensava que estava sendo passado para trás, que, né? Mas nesse momento, enquanto Deus me forjava, eu percebi que eu mesmo me sabotava em algumas igrejas. E às vezes a gente não percebe, né? Não, ninguém pode nos prejudicar mais que a gente mesmo. Verdade, né? verdade. E nesse período que eu estava sozinho, eu e o celular, ministrando, o celular nunca converteu, nunca falou em línguas nem nada parecido. Nesse momento eu comecei a perceber que eu me sabotei muito nessa caminhada. Foi uma caminhada longa. Eu comecei a pastorear em 98. Mas aqui, eu lembro que você comentou que depois desse tempo tudo mudou e as coisas começaram a acontecer e a resposta da oração veio. Sim. Então, qual é o segredo? Antes da gente entrar no Forjados, me conta. Tudo bem, a gente não tem muitas maneiras de não orar, mas qual é o segredo da oração que chega até o Senhor e que agrada a Deus? Sim, eu vou linkar os dois. Se eu pudesse dizer assim, como não orar, não faça da sua oração uma lista de compras. Que a maioria das vezes é o que a gente faz. Me dá isso, faz aquilo outro, uma relação. Imagina um amigo que só nos procura para pedir.
né, nós vamos automaticamente afastar essa amizade da gente. E a gente não entende que se nós compreendemos isso, imagina Deus, né, em sua infinita sabedoria. Então a gente não pode orar dentro desse prisma, apenas pela nossa necessidade. Agora, se eu posso descrever uma chave, como diz a chave da porta para a oração, é tornar a nossa vida de oração aquilo que era no jardim, um relacionamento. De fato, uma relação de mão dupla, onde Deus tem esse acesso ao meu coração pela sua vontade e eu tenho acesso a ele através da oração. Eu digo que depois desse período, eu me prostrava para orar e depois de 10 minutos eu estava, sabe, porque eu não estava nesse hábito da oração. Hoje, às vezes, eu entro para o secreto e uma coisa que aconteceu foi que Deus me pediu todos os empregos. Então, eu abri abriu mão dos 3? Dos 3 empregos, logo no finzinho da pandemia, com 2 crianças em casa, com a igreja de 3 membros, lutando para pagar aluguel. Misericórdia. Nada nos faltou. Nada mesmo, o Senhor cuidou de nós assim nos mínimos detalhes. Algumas coisas muito interessantes começaram a acontecer, porque respostas de oração? Sim. Eu aprendi a ocupar esse lugar na relação. E até nós, você pode dar testemunho disso. Quando a gente tem um amigo assim de coração, a gente quer servi-lo de alguma forma. Verdade. E eu aprendi a me tornar esse amigo de Deus, mais do que esperar aquilo que ele pode fazer por mim, começar a perguntar como salmista, o que eu posso dar nessa relação? Né? Porque às vezes a gente não faz essa pergunta. Que daria o Senhor, que a gente pode dar para um cara que tem tudo? Né? Mais ou menos é isso. Não difícil, mas tem resposta. Mas o próprio salmista, ele fala, eu vou tomar o cálice da salvação, vou cumprir minha parte nesse acordo. Né? E eu comecei a fazer isso. E aí nós tivemos tantos testemunhos, né? Porque logo que saiu o livro foi um milagre. Verdade. Né? Porque com a igreja de 3 membros, sem gerar renda, não tinha a mínima possibilidade. Eu ainda me lembro quando eu estava procurando editoras, e aí ligava para uma, aí 20 mil reais, 30 mil reais, aqueles valores cada vez mais altos. Falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, sim, vou orar. Porque a essa altura eu já tinha aprendido a forma correta, que eu falo que é a forma eficaz de orar, né? E aí Deus colocou no meu coração... o subtítulo é Os Princípios da Oração Eficaz. É isso aí, você aprendeu mesmo. Né? E aí Deus colocou no meu coração o pastor Milton, né? Que falou pra gente entrar. Só que o jeito que ele falou, quando eu contei, por exemplo, pro pastor Pet, né, ele riu muito. Falei assim, que ele disse, né? Liga pro Jorjão. Que íntimo esse moço. Aí Só um minutinho, Vinícius. Olha só. Vinícius está falando desse livro aqui, Oração, a Chave da Porta, os segredos para oração eficaz. Então vamos mostrar a capa para você reter aí e continua falando, por favor. E quando ele falou assim, liga pro Jorjão, eu fiquei assim, gente, quem que é esse Jorjão, traficante? Né? Aí ele falou assim, o pastor Jorge Linhares. Eu falei assim, não conheço ele como Jorjão, né? Mas enfim, no meu coração ficou assim, poxa, esse monte de editora que eu nunca ouvi falar, esse valor, imagina a Getsemane, né? E eu lembro a primeira ligação que a gente se comunicou, que você falou que precisava ler o livro, que eu não era mais do Ministério Batista e tinha que fazer né? E toda aquela proteção, e é lógico que é necessário mesmo. Questões doutrinárias, se tem público. Né? Exato. Se tem ineditismo na abordagem, regras básicas. Se você está dentro da doutrina. Não é? Porque muita gente escreve muita coisa hoje em dia. E também, às vezes, a gente pensa que está falando da Bíblia e está falando da gente. Sim. E o livro é profundamente bíblico, né? Amém. Tem muita base. Verdade. Então, está dentro dos quesitos. Tanto que foi lançado. Né? E graças a Deus já terminou a primeira tiragem. Glória a Deus. Mas enfim, eu lembro que nesse processo da construção do livro, eu comecei a testar esses princípios, eu comecei a visitar as igrejas, né, para divulgar, e sinceramente nas primeiras igrejas a gente foi para vender livro. Certo, lógico, você precisa pagar a conta. Preciso, né? Mas só que algumas coisas começaram a acontecer por causa dessa vida de oração. Eu acredito firmemente no que a Valnice Milhomens fala, Deus procura pessoas de oração, de verdade, né? E muita gente começou a ser curado. Eu falo isso assim com o coração muito aberto. Eu não me preparei para isso. Eu não sou aquele tipo de pastor que vive no monte. Não sou, né? Eu tenho a minha vida de oração, levo isso muito a sério. Meu relacionamento com meu pai,
Amém. Né? E, assim, para encurtar, é claro, não tem como a gente... Senão a gente tudo, né? não fala no Forjados. Em uma das igrejas que nós estivemos, uma senhora nos procurou. E eu notei que ela estava barrigudinha. Eu aprendi com a minha esposa que a gente nunca pode perguntar para uma mulher se ela está grávida. Né? Isso pode dar muito ruim. Por favor, não né? faça isso. Mas era aquelas igrejas que o pessoal leva o microfone, a pessoa fala o motivo de oração. E ela falou que era a 4ª gestação. E toda vez quando chegava em 4 meses, a criança morria. Ela falou, a criança que está na minha barriga já está morta. Já marquei a curetagem para o dia seguinte. Eu sei que o correto era eu chamar uma obreira para... Né? Na hora que eu vi, eu já estava lá com a mão na barriga dela. Porque nesse dia, especificamente, eu tentava escapar, mas a palavra sempre voltava para a questão da cura e tal. Resumo da história. A criança voltou à vida. Glória a Deus. Então, assim, esse tipo de coisa, de pessoa levantada da cadeira de roda, cura de surdez, começou a acontecer muito nas igrejas. E aí, logicamente, a agenda deu cresceu, e o livro também, e graças a Deus, assim, a história do primeiro livro marcou para sempre a minha vida. Você acha que quando você descobriu o segredo da oração eficaz, você já estava forjado na tempestade? Na verdade, esse processo só culmina o dia que eu chegar lá. Né? Eu falo, por exemplo, no livro Forjados, a história de Noé. Né? Noé, ele ouve a voz de Deus uma vez. Quantas vezes a gente já ouviu Deus falar com a gente, né? Noé ouviu uma vez e trabalha 100 anos para construir algo que ele não sabia o que era, para se proteger de algo que ele nunca tinha visto. Né? E eu imagino Noé que começou a construção da arca. Eu já trabalhei com um serviço pesado e gera, né? Calos, bolhas, né? Acaba com a Eu imagino Noé que começou e o lenhador que terminou. Né? Porque em 100 anos ele foi forjado. E eu pergunto no livro o seguinte: Noé levou 100 anos para construir a arca ou Deus levou 100 anos para construir Noé? Porque no processo daquilo que nós fazemos para Deus, nós também somos construídos. Há vários personagens aqui que você trabalha essa questão de ser forjado. Qual deles mais marca você? Qual mais você se identifica? Com qual deles você mais se identifica? Com toda certeza, Pedro. Por quê? Com toda certeza. Porque Pedro me ensinou a crer. Tá. Né? Eu falo isso muito lá na igreja. Eu sou o louco da igreja. Né? Graças a Deus a igreja cresceu. Né? Lá vai avançando, com todas as dificuldades de igreja pequena e iniciante. Mas tudo aquilo que Deus coloca no meu coração, nós vamos fazer amanhã, por exemplo, o Dia das Crianças. E para uma igreja com menos de 100 pessoas, num espaço que não cabe 50... Sério? Glória a Deus. Então a coisa nós tá indo atendemos bem. 400 crianças por ano. Poxa vida. Né? Então, assim, é um desafio, mas o pessoal já aprendeu a investir, já aprendeu que a gente anda debaixo de uma palavra e não de acordo com o que está no caixa da igreja. Por fé e não por vista, né? Exato. E Pedro é esse cara, porque, pensa bem, eu conto particularmente a história do barco, né? Que estavam, pelo menos os 12 estavam do barco. No barco no meio da tempestade. Isso, no meio da tempestade, né? E de repente eles veem alguma coisa que eles imaginam que seja Jesus, porque alguns pensaram até que era fantasma. Era um fantasma, né? tá. E Jesus fala assim, olha, sou eu, alguém deve ter reconhecido a voz, né? E também tem um mistério aí, não sou eu, né? Mas Pedro foi o único. Sou eu, ele pode ter dito eu sou, Eu né? sou. Ele pode ter declarado o seu próprio nome, né? Exatamente, já trazendo a sua identidade divina, enfim, tem uma grande questão aí. Teológica, né? Deixa os teólogos debaterem. Deixa os teólogos debaterem. Mas Pedro foi o único que desceu. Então eu afirmo isso no livro, que crer é mais que um sentimento interno, é uma atitude de andar na direção daquilo que eu posso não estar vendo, mas eu estou convicto que eu estou ouvindo. Então isso me ensina muito, porque na minha vida inteira eu fui levado para esse caminho. Né? Eu sou filho de pais separados, passei por situações de abusos na infância, vários tropeços, vamos dizer assim, nessa caminhada cristã. Eu falo que se fosse olhar pela minha experiência, não é nem questão de pastorear, mas eu acho que nem na igreja eu estaria. Mas houve um período que Deus recolocou essas coisas no lugar dentro de mim e foi me mostrando o porquê. Né? Eu falo isso também no livro e estou escrevendo um capítulo específico no novo livro sobre isso, sobre perguntas sem respostas, né, que Deus faz,
ou perguntas retóricas, né, que ele já sabe a resposta. Ele sabe a resposta. E muitas vezes, por exemplo, quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Será que ele estava com uma crise emocional para perguntar para Pedro, como um namorado pergunta para a namorada, você não me ama mais? Não. Ele queria que Pedro compreendesse o próprio sentimento. Quando Deus pergunta para Adão, onde você está? Claro que ele sabia onde Claro Adão que ele estava, sabia, né? ele queria que Adão entendesse onde que ele estava. Agora, depois do pecado. Quando Deus Mas Vinícius, e Paulo? Para mim, Paulo é o cara forjado. Paulo, eu escrevo um capítulo sobre ele. Isso. Eu falo um mundo preparado para um homem. Porque Puxa. é bem forte, porque... Não que eu não tenha lido, mas é maravilhoso demais. Paulo é um personagem que poderia ser controverso, mas ele vive o sofrimento na pele, na carne, e ele continua ali firme, servindo a Deus. Ele foi chamado, ele foi recrutado, ele foi forjado, né? Forjado. E eu vou te dizer que no amplo sentido da palavra, porque a forjadura é a desconstrução de um metal para criar uma espada, enfim. Eu E até Paulo falo, é totalmente desconstruído, ele foi né? desconstruído, porque ao que ele pensava, ele estava fazendo o correto. Ele estava defendendo a fé que até então ele conhecia as filosofias de Era vida. excesso de zelo, né? Sim, exatamente. Você vê que na execução de Estevão ele estava presente, consentindo, como Com a se estivesse morte dele, né? fazendo a obra de Deus. Mas isso não soa muito familiar? Eu falo que tem muita coisa sendo feita hoje, como naquele filme antigo, Em Nome de Deus, né? E as pessoas pensam que estão fazendo o correto. E a única forma de isso parar é nós nos permitirmos ser desconstruídos, como aconteceu também com Moisés, né? Que Moisés, ele também... De príncipe para ele uma vai para pessoa o meio do totalmente deserto para despreparada, ser né? desconstruído. E Paulo passa por isso. O forte da vida de Paulo, para mim, é perceber que o mundo estava sendo preparado para ele, não para Jesus, né? Os impérios que sucederam ali no período interbíblico, né? E depois justamente Paulo ter cidadania romana e ter acesso a esses impérios, então o mundo estava sendo preparado para o evangelho, logicamente. Para o evangelho chegar aos gentios, né? E o apóstolo escolhido para isso, mesmo a despeito da igreja ter escolhido outro moço, que aparece bem pouquinho, né? Deus estava preparando o mundo para o apóstolo. Você está falando de Matias. Sim. Uma escolha que a gente não sabe Não quem é Matias, o que ele fez. O Matias. A gente vai se encontrar, a gente pergunta, mas agora a gente não sabe nada de você, não é? Exato. E Paulo foi convocado, né? É porque a Bíblia, o jeito que a Bíblia conta algumas histórias, dá a impressão que ela está abonando aquela história. Não, ela está descrevendo um fato. Um fato. Né? Uhum. E houve uma escolha, houve uma aprovação. E ele devia ser bacana. Né? Não, a Bíblia Matias fala que ele era um homem cheio do Espírito tá. Santo, era temente a Deus, ele carregava alguns princípios, né, que até dá um nó na cabeça daqueles que falam sobre ministério apostólico, né, porque ele não tinha o requisito que o pessoal diz hoje que deveria ter. Mas enfim, é outro assunto. Mas o apóstolo... Mas Paulo não. Paulo não. Paulo, diferente disso, ele preenche todos os requisitos e principalmente quando a gente pensa no fruto, né, do ministério dele. Mas tudo, aliás, né, e eu faço essa referência no primeiro livro, começa em Ananias, não em Paulo. Né? Verdade. E a gente conhece muito o apóstolo Paulo, admiro muito o ministério dele, mas teve um pequeno que teve coragem de ir lá orar por ele. E atrás da oração desse pequeno estava todo o continente asiático. As 13 cartas de Paulo, a teologia cristã, é a teologia de Paulo. É a base, né? É a base, porque né? as cartas paulinas, por mais que o povo não goste, é onde está a nossa base, ali, as nossas regras de fé, né? A forma do nosso culto, enfim, até hoje a gente tem o hábito de dar a bênção Vinícius apostólica. e Paulo, que diz que as mulheres não podiam falar. Como é que fica isso aí? Ah, meu Deus do céu. Paulo. Paulo, que encrenca que você colocou os homens, né? Olha, existem muitas questões bíblicas, não só essa, que são relativas à cultura de sua época, né? E nós temos que entender que Deus não é machista, Ok. né? Senão ele não haveria escolhido Maria para trazer o filho dele, né? Tá. Já começa por aí. Ele poderia fazer de novo do barro, Poderia. né? Tem poder para isso. Mas quando quando Paulo dá essa direção, havia isso culturalmente falando,
e ele estava apenas dentro de uma cultura que tudo era feito assim. Mas a gente vê, eu falo sobre convergência teológica no seminário, você deve conhecer a respeito. São aquelas doutrinas que vão progredindo e a própria escritura vai mutando, né? Vai fazendo essa mutação doutrinária. A gente vê isso em alguns exemplos, como em maldição hereditária e também na questão feminina. Quando você lê o livro de Atos, você vai ver algumas mulheres em atividade. No ministério de Jesus haviam muitas mulheres em atividade. Só que você precisa ler muito as entrelinhas. Joana, Cláudia, a própria Madalena, Maria. E não era só assim, não, era ministério de apoio. Não era só isso não. E Paulo fala também meu pai gostava de citar isso, Trifena e Trifosa, Evódia, Sintique. Tem umas mulheres com os nomes bem diferentes. Bonito, a própria né? Priscila. Ninguém, né? Pois é, tá vendo? Eu tive até o prazer de conhecer. Tinha mulheres no ministério. Sim, demais. E eu acredito muito nisso. Que era cultural. Sim, era muito mais cultural do que uma questão de severidade ou de que não podia mesmo, uma questão doutrinária em si. Vinícius, a gente tem pouco tempo para terminar e a gente tem muito assunto. Mas olha só, oração, a chave da porta, forjados na tempestade. Há uma evolução e uma completude. Os livros, eles se completam. Sim. Olhando ali para o pessoal que está falando, com quem você vai falar diretamente, qual o maior, melhor conselho que você pode dar para quando a gente está sendo forjado na tempestade e para a gente ser bem sucedido na vida de oração? Em primeiro lugar, trate o seu relacionamento com Deus com toda a prioridade que